Os irmãos abram no livro de Apocalipse. Nós vamos iniciar hoje, vai dar continuidade a partir do capítulo 12. Hoje é a terceira semana da campanha. Eu vou ler somente o versículo que é o tema da campanha, que é de Apocalipse, do capítulo 2. Peraí, deixa eu confirmar, mas para não falar errado. Apocalipse 3, no versículo 2. Eu vou ler a linguagem de hoje. 3:2 é o título da campanha de despertamento. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Amém? E agora vamos para Apocalipse do capítulo 12. Do versículo 1, deixa eu ver aqui, versículo 1 ao 5. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, mais uma vez eu te peço, Pai, vai à frente, Senhor, dessa tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Me abençoa, me ajuda mais uma vez, Senhor, com a minha vida. Senhor, que a tua igreja, Senhor, possa ser despertada, assim como o Senhor tem me despertado, que ela possa ser avivada, Senhor, e edificada pelo poder da tua palavra santa, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, fala em cada coração de maneira profunda e particular. Repreenda todo o mal que se levanta, Senhor, contra a tua palavra, que cale toda voz contrária, que a voz do teu Espírito somente tenha liberdade aos nossos ouvidos e aos nossos corações através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu posso acertar. O Senhor colocou no meu coração, nós vamos passar rapidamente, eu vou ler rapidamente, eu fiz escrevi no meu caderno, e nós vamos do capítulo 12 hoje até o capítulo 16, tá bom? E é muito conteúdo, amém? Eu peço perdão à igreja, eu vou falar bem rapidamente para não perder tempo. O capítulo 12, ele inicia-se falando sobre Israel e as 12 tribos. A mulher a qual a palavra que fala, vestida do sol, é Israel, e as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. O capítulo 12, ele vai fazer um resumo, na verdade, se depois leiam em casa, ele vai fazer um resumo de tudo, desde o começo da criação, antes da batalha, quando a batalha acontece no céu, até ao presente momento. O capítulo 12 é o resumo disso tudo aí, desde o começo da criação. O versículo, depois nós vamos acompanhar aqui algumas coisas no capítulo 12 e os versículos e eu vou ir falando. O versículo 3, ele refere-se a Satanás, Ele é esse dragão vermelho, e os chifres e diademas é um simbolismo do seu poder e autoridade, mas com o Senhor está todo o poder, amém, igreja?
O versículo 4 e 5 já vai fazer a referência à primeira batalha no céu, quando Satanás ele se rebela contra Deus e leva a terça parte dos anjos do céu, e eles então são precipitados na terra, E com toda a fúria ele busca então tragar o Filho, a qual a palavra que fala, ele busca tragar o Senhor Jesus desde o seu nascimento, mas os seus planos eles foram frustrados, amém? Porque o Senhor Jesus, ele cumpriu todo o seu propósito de salvação para toda a humanidade, morrendo e ao terceiro dia ressuscitando, aparecendo a muitos, e depois ascendendo aos céus após a sua ressurreição. E a partir do versículo 6 aqui do capítulo 12, já vai começar a falar dos 3 anos e meio da grande tribulação, onde muitos da nação de Israel, eles se converterão nesse tempo ao Senhor Jesus, irão se opor aos ensinamentos do anticristo e serão socorridos pelo Senhor nos dias da aflição daqueles dias. O versículo 7, do 7 ao 9, já vai fazer mais uma referência de como foi a primeira batalha no céu, onde Miguel e os anjos precipitam o diabo na terra, vencendo toda a força do adversário. E no versículo 10, eu quero ler ele somente, o versículo 10 do capítulo 12 diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amém? Esse dia chegará, o dia em que ele será derribado pelo poder do Senhor. O Senhor o desfará por um assopro da sua boca, todo esse mal cairá por terra. Amém? E o reino do Senhor, se manifestará diante de todos os olhos, em nome de Jesus. Amém? No versículo 11, fala que eles venceram pelo sangue de Jesus. Amém? E isso fica de exemplo para nós como igreja do Senhor hoje. Nós venceremos pelo sangue de Jesus. E Israel e todos aqueles que ficarem na tribulação vencerão pelo sangue de Jesus, amém? Mas o sangue de Jesus já está sobre nós, então há tempo ainda, as trombetas não soaram, Não precisamos passar pela aflição desses dias, a qual a nação de Israel ela padecerá. Ela colherá aquilo que ela fez lá no passado para o Senhor, entregando o Senhor a crucificação e pedindo que o sangue do Senhor caísse sobre eles. Esse dia da prestação de contas chegará, e chegará para todos aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor no tempo da graça, que é esse tempo que nós temos vivido, amém? Nós venceremos então pelo sangue de Jesus e pela sua palavra, amém? Do versículo 12 ao 14, vai falar primeiro da alegria daqueles que alcançaram o céu, e também fala que ai daqueles que habitam na terra, porque o diabo estará agindo livremente nesse tempo, será o inferno na terra. Ele perseguirá com fúria os judeus que se voltarem para Cristo, e todos aqueles que aceitarem o Senhor nesse tempo. Ele perseguirá, a igreja que se manter fiel ao Senhor. Mas Deus, a palavra aqui nesses versículos, se ler com calma, vai mostrar claramente que Deus sustentará os seus naquele tempo de tão grande angústia. O versículo 15 e o 16 mostra isso mais claramente, que Deus trará livramentos sobrenaturais nesse tempo, a qual eles serão perseguidos e muitos serão mortos, mas muitos receberão da parte do Senhor livramentos sobrenaturais. Coisas sobrenaturais acontecerão, e o povo que permanecer fiel na fé em Jesus será livrado nesse tempo. Amém, igreja? E o versículo 17 nos mostra que cada vez mais ele se enfurecerá contra a igreja fiel da tribulação. Quanto mais eles se renderem, quanto mais eles não negarem o Senhor Jesus, mais perseguidos, mais atormentados, e muitas vidas morrerão
né, por causa da fidelidade ao Senhor. O versículo 17 deixa isso bem claro. Depois nós vamos entrar agora aqui no capítulo 13, a besta que subiu do mar, né? Capítulo 13, ele fala sobre essa besta do mar. Ela representa o último governo mundial, que será constituído por 10 reinos, que estará sob a liderança do anticristo. O mar que a palavra fala, ele representa as nações da terra. Os chifres aqui, mais uma vez, é um simbolismo da autoridade em que ele regerá em toda a terra, né? A autoridade que será dada pela parte do próprio Senhor, porque não há nenhum poder sobrenatural manifestado na terra que não é dado pelo Senhor, que tem todo o poder. Ele agirá porque o Senhor permitirá para trazer juízo na terra, amém? Os chifres simbolizando a autoridade, né, que ele terá para agir com todo engano e oprimir a toda a terra para o adorá-lo. O próprio Satanás passará todo o seu poder ao anticristo. Muitos crerão nele, porque ele será ferido de morte. Diante de muitas vidas nesse tempo em que o seu governo se levantar, em que ele estiver regendo as 10 nações, né, ele será morto diante da vista de todos, mas viverá por um poder sobrenatural, a palavra fala. E muitos nesse tempo, eles ficarão maravilhados e eles crerão então que ele é o Messias, né, o Cristo, né, mas é um engano. Por isso precisamos estar firmados na palavra, por isso precisamos conhecer a palavra, que nenhum de nós fique para trás, mas se isso acontecer, né, pelo menos tendo a palavra guardada na nossa mente, nós reconheceremos a cada acontecimento que ocorrerá nessa terra e nós não seremos enganados nesse tempo, porque se nesse tempo do fim ele conseguir enganar os fiéis do Senhor, será uma ida sem volta, né? Porque morrerá sem Cristo, não terá mais a chance de salvação, porque o engano será grande, né? E ele blasfemará contra o Senhor em tudo que se refere a Deus e o céu, e perseguirá até a morte os que forem fiel à sua fé em Cristo, né? No versículo 11, depois nós já vamos entrar aqui no título da minha Bíblia, diz a besta que sobe da terra, né? É já uma referência ao falso profeta, que ele se levantará nesse tempo, porque o diabo ele é invejoso, tudo que o Senhor faz ele copia, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele quer agir. Será a besta, será o anticristo e o falso profeta, né? Os três agindo ao mesmo tempo, mas todos os três pelo poder de Satanás nesse tempo, né? E a besta da terra é o falso profeta, que agirá com todo engano. A Bíblia aqui vai falar nesses versículos, né, que ele terá a aparência de cordeiro, mas toda a sua ação será demoníaca. Seu poder será tão grande que até fogo, a palavra fala, que ele fará descer do céu na vista de todos. E dele mesmo também, do falso profeta, partirá a ideia de criar uma imagem do próprio Cristo, dando poder, a palavra fala, à imagem para ela falar, né, e decretar a morte de todo aquele que não adorar a imagem, né, da besta, da imagem do anticristo. Será como nos tempos de Nabucodonosor, aquele rei, né, como nos tempos de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o povo era forçado a se prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor. E ao soar daqueles alaúdes, daquelas trombetas, eles não se dobram, como nós conhecemos na palavra. E aí então eles são lançados na fornalha de fogo ardente, né? Lendo esse capítulo 13, né, esses versículos daqui da besta que subiu da terra, dá a entender que será exatamente como nesse tempo. Eles são lançados ali na fornalha de fogo, mas o fogo não tem poder de fazer dano nenhum neles, e tanto que o Senhor é glorificado, que até o próprio Nabucodonosor louva ao Deus dos céus, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego.
né? Porque eles foram fiéis e eles não se prostraram diante, né, daquela imagem de Nabucodonosor. Será um tempo terrível de grande perseguição. E aqui nesse momento também será revelado o propósito real da criação do chip, que nós já temos ouvido falar, né? Que hoje é falado e fala-se muito. Eu até pesquisei mais coisas sobre essa questão, né? Ontem e hoje. E eles falam que é por questões governamentais, que é por segurança, que é por saúde, é por tecnologia avançada, né? Mas nesse tempo aqui, né, do anticristo, será na verdade revelado que é exclusivamente para a perdição eterna sem Deus. Será né, um tempo de grande aflição, onde ele imporá a marca da besta, né? Ninguém poderá fazer nada, como a palavra fala, sem comprar, nem vender, se não tiver a marca na testa ou na mão direita, como fala aqui no final do capítulo 13, no seu versículo 18, vai falar sobre isso daí, né? Não poderemos fazer nada, será como um código de barras. Até eu peguei algumas coisas lá de casa e comecei a olhar o código de barras de novo. Eu já havia olhado outras vezes antes, mas como eu estava estudando de novo, eu fui olhar e depois os irmãos peguem e olhem. Bem no código de barra há umas barras mais grossas, né, mais pretinhas, onde elas não têm a numeração, né? E meditando na palavra, né, estudando essa parte do capítulo 13, essa parte vaga, justo essa palavra, todos os números, bem os 3 estão vagos, dá a entender que nesse tempo será colocado, né, porque tudo será por escaneador, né, então será por código de barras, né, e a palavra deixa claramente que será o número 6, né, o número de um homem, e tem exatamente esse espaço de 3 números, né, que provavelmente poderão ser colocados. Não vou afirmar que vai, né, porque, né, não posso afirmar isso, porque a Bíblia não afirma, mas dá a entender quando você começa a pesquisar, a estudar sobre isso, né, mas a marca, ela será imposta, né, e até um estudo rápido que eu vi lá, uma reportagem, eles estão colocando muito na Suécia, né? Há outros países também, a Austrália, mas a Suécia é o lugar que eles mais têm usado o chip e tem colocado na mão esquerda, né? E a palavra fala que será na mão direita. Só que aí, lendo lá os estudos, um dos médicos, eles falam assim que a mão esquerda eles escolheram para pôr porque ela é onde não tem assim as regiões nervosas, né? Como a mão direita, né? E assim, alguns outros estudos que eu já vi, né, já falaram assim que, como a Bíblia fala, será colocada a mão direita, mas colocada aqui, onde é os nervos, deu a entender que eles escolheram o lado esquerdo, por enquanto, eles estão colocando para abrir porta, abrir carro, para coisa de saúde, né, para quê? Para o pessoal ir acostumando com isso, para que quando o anticristo se manifestar e impor a marca, aquilo não vai ser algo diferente, assustador, mas vai já ser algo normal, né? E aí eu acredito que daí então se colocará na mão direita, porque na mão direita eu acredito que sendo colocado no sistema nervoso para ser retirado, acho que será impossível. Eu não posso afirmar, mas eu tive um estudo há muitos anos atrás, pesquisamos muito sobre isso, e fala que quando colocado, ele não poderá mais ser tirado. Que quando tirar, não sei o que acontece na parte dos nervos, que a pessoa não suporta, é levado à morte, ou seja, a pessoa vai morrer na perdição. Por isso que a Bíblia vai ser bem clara nos capítulos mais para frente, o Senhor vai falar claramente que aquele que receber a marca, ele não terá mais a chance de salvação, né? Porque ainda que a pessoa se arrependa lá, mas já vai ter aceitado a marca e eles vão ser marcados, assim como alguns vão ser marcados por um sinal de Deus nas suas testas. Foi os primeiros capítulos, acho que a gente estudou. O povo que aceitar a marca, que seguiram o anticristo, eles vão receber uma marca também nas suas vidas, nas suas testas. Eles serão marcados e eles não terão chance mais de salvação nas suas vidas.
Então, né, que nós vamos ficar bem atentos e se apegar mesmo com o Senhor, porque será um tempo muito terrível, né? Aí podemos, alguns até podem pensar assim, né, ouvindo falar isso, mas isso é muito sobrenatural, é coisa de filme. Mas sabe, irmãos, no tempo da Arca de Noé, naquele tempo não havia chuva. Quando Deus manda construir a arca, por que o povo fica admirado e zomba e não acredita? Porque naquele tempo não havia chuva, havia só um orvalho que caía do céu. E como construir uma barca daquele tamanho se não havia água, se não havia chuva, né? Mas então não acreditaram. Então está como nos dias de hoje, se prega sobre o anticristo, sobre o tempo, né, do fim que virá, né, a marca que será imposta, a perseguição que se levantará. Muitos não estão acreditando, demônios agirão, né, claramente na terra, com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a liberdade. E as pessoas não estão acreditando, mas quando chegar aquele dia e os que ficarem não poderão retroceder mais, não terão a chance, pagarão o preço com a vida. E que não sejamos nenhum de nós, amém? Em nome de Jesus. Depois no capítulo 14, vamos passar para o capítulo 14, Deus dá novamente a João a visão dos 144.000, só que agora eles já estão junto do Cordeiro, na Sião celestial, a morada eterna do Deus vivo, e do céu a sua voz como de muitas águas e grande trovão, entoando um cântico que só os 144.000 saberão cantar ao Senhor, e ninguém mais. Nos versículos 4 e 5 fala, do capítulo 14, no versículo 4 e 5 fala que não foram contaminados por mulheres, são virgens irrepreensíveis e na sua boca não se achou engano, né? E isso, na verdade, para nossas vidas hoje, né, nos revela o exemplo de uma vida santificada e separada para Deus, sem contaminar com a corrupção do mundo e os desejos da nossa carne. Temos sempre em nossa mente que nós somos a Sião do Senhor, amém? Aqui a palavra revela a Sião celestial, né? Sião é a morada do Senhor, mas enquanto a Sião celestial não concretizar em nossas vidas e esse tempo ainda não se estabelecer na terra, então nossa vida é a habitação, né, do Senhor, é a Sião do Deus vivo. Nós somos a Sião de Deus enquanto a Sião celestial não chega, né? E se nós nos esforçarmos para ser a Sião do Senhor, então o Senhor habitará em nós e seremos fortalecidos. Nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos, mas permaneceremos para sempre, amém? Como o Salmo 125, o versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, amém? Se nós, né, ainda aqui nesse corpo de carne, né, nos colocarmos como a Sião, como a morada do Senhor, nós não seremos abalados em tempos tão difíceis, a qual se intensificará até a volta do Senhor. Está ruim, está pior, tudo ficará ainda pior, não porque eu estou liberando palavra para ficar pior, não é, mas a palavra ela terá de se cumprir, e a palavra fala que nos últimos tempos as coisas iriam se intensificar, a apostasia iria aumentar, o amor se esfriando iria aumentar, a violência iria aumentar, os terremotos, as catástrofes naturais, as pestes, as fomes, tudo vai se intensificar, né? Então, se está ruim agora, ficará pior, mas se nós formos à habitação do Senhor, mesmo nesse tempo ruim, né, difícil, até que a trombeta soe e nos livre, né, porque o arrebatamento é o livramento desse juízo que virá sobre a terra. Até lá nós seremos fortalecidos se nós nos colocarmos como a Sião de Deus, amém? Em nome de Jesus. Agora, a partir aqui do versículo 6 do capítulo 14, um anjo do Senhor, ele proclamará o evangelho do Senhor a toda a terra nesse tempo, e em sequência virá os mais juízos do Senhor, que vai começar pelo sistema religioso, do sistema
sistema político-religioso, que o anticristo, né, estará no controle nesse tempo e começará a cair por terra, e todo aquele que recebeu o sinal na sua mão ou na testa, a Bíblia fala que beberá do juízo do Senhor, que será sem mistura, a palavra fala. Será algo muito pior, né, do que esses que nós já lemos. Serão atormentados com fogo e enxofre, não terão repouso nem de dia nem de noite. Os santos da tribulação necessitarão muita paciência diante de tanto sofrimento e pavor, e terão de perseverar em guardar sua fé em Jesus, né? De tamanho que vai ser o sofrimento na carne, né? O desespero de ver tantas coisas ruins acontecendo e de ver coisas sobrenaturais. Hoje nós não enxergamos demônios visivelmente, mas naquele tempo os olhos físicos se abrirão para o sobrenatural e demônios serão vistos claramente. O Apocalipse deixa isso muito claro, acredite quem quiser, né? Os que morrerem no Senhor receberão um descanso eterno, né? Sofrerão, padecerão, né? Pagarão o preço da própria vida, mas receberão descanso. Mas aqueles que rejeitaram serão atormentados pelo fogo, pelo enxofre, e não terá repouso nem de dia nem de noite. Depois do versículo 14 ao 20, né? 1 João tem a visão do Senhor preparado para julgar toda a terra, né? Para julgar toda a iniquidade da terra, cortando todo o mal pela raiz e lançando no grande lagar da ira de Deus. Aqui, nesse dia, trata-se da grande batalha do Armagedon, que a palavra vai estar falando nos próximos capítulos mais para frente, onde as nações da terra elas serão reunidas para pelejarem contra Jerusalém, e nesse exato momento, né, o Senhor Jesus, a palavra fala que ele volta com os seus remidos visivelmente. Jesus coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que será fendido ao meio. Isso está em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 4. Né? Ele virá com os seus remidos visivelmente e porá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte também será fendido, né? Porque haverá um grande terremoto, ao qual nunca houve. Né? O Senhor virá e ele destruirá todos os seus inimigos pelo assopro da sua boca, e aniquilará todo o mal pelo esplendor da sua vinda, né? E isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, né? Nesse momento em que Israel estiver cercado, né, a nação de Israel, o povo judeu, as nações da terra se levantarão contra eles, né, para pelejar e destruir, mas nesse momento o Senhor intervirá, né, com o seu esplendor, e a Bíblia fala claramente: no assopro da sua boca ele vai desfazer todos os inimigos de todos os tempos em que eles perseguiram e mataram os judeus, e mataram os fiéis, e mataram os profetas, e mataram os santos do Senhor, né? O Senhor fará cumprir todo o seu juízo sobre os inimigos. O capítulo 15 começa com os últimos juízos de Deus sobre a terra. Vamos para o capítulo 15, tá? Os últimos juízos sobre a terra. E a visão dos mártires da tribulação, que não abandonaram a fé em Jesus, mesmo sendo mortos pelo anticristo, e todos engrandecem a Deus com um cântico. E nos mostra também aqui no capítulo 15 a preparação dos 7 anjos que lançarão na terra as 7 últimas pragas, que estão nas taças que esses 7 anjos derramarão sobre a terra, né? Que vai falar agora aqui a partir do capítulo 16. O capítulo 15 é só uma breve visão, né, dos mártires da tribulação, a preparação dos anjos que jogarão as últimas pragas, e o Senhor Jesus sendo louvado e engrandecido com um cântico diante de Deus e dos anjos, né? Agora no capítulo 16 revela-se então
Revela a praga dos 7 anjos com as 7 taças, amém? A primeira taça é derramada e faz com que quem tem o sinal da besta e o adoravam a sua imagem, sejam adoecidos com uma chaga má e maligna. Na linguagem de hoje está escrito, né? Com uma ferida aberta, terrível e dolorosa. Quando a primeira taça do juízo do Senhor for lançada sobre a terra, haverá uma chaga, uma ferida aberta que será feita nos homens, que aqui a palavra deixa claramente, aqueles que receberam o sinal da besta e o adoravam a sua imagem, né? Eles serão feridos com essa dolorosa chaga. A segunda taça, né, então, é lançada pelo anjo no mar, e ele se torna em sangue como de um morto, e todos os seres viventes do mar morrerão, né? A terceira taça lançada, os rios e as fontes se tornarão em sangue, e o Senhor é louvado por vingar o sangue dos santos e dos profetas, porque ele é justo juiz. Né? Quando a terceira taça é lançada, não só o juízo é lançado sobre as fontes, né, das águas e dos rios, mas como ao mesmo tempo, então, o Senhor é louvado, né, por, né, fazer justo juízo sobre todos aqueles que perseguiram os santos e os profetas e os mataram. A quarta taça é então derramada no sol, e os homens são abrasados com fogo, a palavra vai falar. A quarta taça. E então eles blasfemarão contra Deus sem nenhum arrependimento, né, para ver a dureza do coração naquele tempo. Hoje nós vemos os corações endurecidos, né? Quantos casos hediondos, né? Quantas mortes violentas nos dias de hoje, quantos estupros, quantas coisas terríveis, porque mostra que o coração do homem ele já está mais do que afastado de Deus. E a Bíblia, olha, o que ela relata, depois de todos esses flagelos que a Bíblia vai falando, que vai ser derramado sobre a terra, na quarta taça ainda a palavra revela que não haverá nenhum arrependimento. Eles blasfemarão ainda contra o Deus dos céus e não crerão no Senhor, não se renderão ao Senhor Jesus. A quinta taça é derramada sobre o trono do anticristo, e todo o seu domínio se torna em confusão, por serem atormentados com muita dor, mordem suas línguas e continuam blasfemando contra Deus. Né? Será algo demoníaco, né? Eles já estarão com as chagas, com as feridas abertas. Em outras versões falam úlceras, né? Expostas, úlceras abertas, muitas dores, né? Muito pavor, muita confusão. Eles serão atormentados e morderão as suas línguas. Será algo terrível, e ainda assim eles blasfemarão contra Deus. Não dará glória ao Deus dos céus. A palavra fala aqui no capítulo 16. Não terão arrependimento das suas más obras, a palavra fala. Né? A sexta taça, então, ela é derramada sobre o rio Eufrates, né, para secar as águas, a palavra fala, do rio. E o caminho para a grande batalha do Armagedon é preparado pelo próprio Senhor. Né? O lugar também como Armagedon, conhecido como Vale do Megido. Né? Há uma outra referência também, mas eu não pesquisei, então não vou compartilhar. Né? Mas aqui eu estudei, né, até onde aqui o próprio capítulo fala sobre a batalha do Armagedon, é conhecido também como Vale do Megido nesse tempo. O rio Eufrates, ele corta, né, toda a nação ali de Israel, né, e na verdade ele é como uma proteção para a nação, para os inimigos, né, que vêm de fora, porque se torna dificultoso atravessar o rio, né, para atacar, né, o povo, né, nesse tempo. Mas aí a Bíblia vai falar que a sexta taça do sexto anjo, que é o juízo de Deus, é para secar o rio e abrir o caminho para que os exércitos inimigos possam passar, né, para atacar a Jerusalém, para atacar o povo judeu, para, né, ir contra Israel nesse tempo.
servir ao Senhor nesse tempo, né? Isso é um dos juízos do Senhor, preparado pelo próprio Senhor, né? Mas é para trazer vitória, porque quando eles todos se avançarem para destruir, é como nós já lemos lá atrás e está escrito no livro de Zacarias, né? Que ele porá os pés nos montes das oliveiras. É o momento, nesse momento da batalha do Megido, em que o Senhor Jesus ele virá, né, sobre o monte das oliveiras, né, visivelmente com o seu exército dos remidos, né, e ele soprará com a sopro da sua boca e disparará esses inimigos, né, nesse tempo. Por isso ele seca o rio, para que não haja impedimento e todos possam ser destruídos. Isso lembra o quê? Né, a passagem do Mar Vermelho. Ele secou o mar, fez o povo passar, permitiu que o mar se tornasse ainda seco, endureceu o coração de Faraó, fez com que eles entrassem no mar atrás do povo do Senhor. E quando todos eles entraram, achando que eles também iam passar em terra seca e alcançar o povo de Israel, o Senhor fecha o mar e mata os inimigos do povo do Senhor. E assim será nesse dia, só que não será com água, será pelo esplendor da vinda do Senhor Jesus. Amém? E nesse tempo, os governantes, eles estarão, os governantes dessas nações que seguem o governo do anticristo, que são esses mesmos, esses reinos que se levantarão nesse tempo para atacar Israel, né? Quando o rio Eufrates for secado, né? Eles estarão completamente endemoniados, eles se levantarão contra Israel com toda a fúria, né? E a sétima taça, quando derramada sobre a terra, virá um grande terremoto, do qual nunca houve desde que há homem sobre a terra. A palavra vai falar, né? Vai encerrar o capítulo 16, falando sobre esse grande terremoto, ao qual nunca houve desde que há homem sobre a terra, né? E a cidade irá se fender, e as cidades das nações serão destruídas pela força do terremoto. Não, eu acredito que a cidade que será fendida será a Jerusalém, porque como a batalha vai ser lá, né, em Israel, provavelmente, né, a cidade a qual é citada, né, pode-se ser Jerusalém, né? E depois fala que as cidades das nações, né, serão destruídas. Não será fendida como a primeira cidade, mas ela será destruída completamente por esse tão grande terremoto que o Senhor mandará como juízo, né? E a ira do Senhor cairá sobre a Babilônia, que é o sistema religioso corrupto, né? Entre outras coisas mais. Mas nos capítulos da semana que vem, que o Senhor ministrar no meu coração, vou estar falando mais sobre a Babilônia. Mas até aqui, né, a Babilônia é o sistema religioso corrupto. O Senhor, né, fará cair sobre ela, né, a ira do Senhor, o juízo do Senhor. E a palavra termina falando que as ilhas e os montes não se acharão mais, e uma grande saraiva de pedras de 1 talento, que equivale a mais de 30 quilos, cairá sobre os homens nesse tempo, e ainda assim não se arrependerão. Depois de um tão grande terremoto, né, fazendo cidades e cidades serem destruídas por completo, o Senhor enviará uma saraiva de pedras de mais de 30 quilos, cairá sobre os homens. Quantas vidas ainda não descerão a cova, né? Mas a Bíblia termina falando que eles não se arrependerão, né? Por isso que o Senhor no final de Apocalipse fala que, né, o lago de fogo e enxofre está preparado para Satanás e os seus demônios e todo aquele que ama e comete a mentira, ou seja, todos os que não se arrependeram diante de todos esses juízos mandados, eles não se arrependerão, né? Eu finalizo a palavra no livro mesmo de Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15, Apocalipse 16, versículo 15, o Senhor Jesus vai falar assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Na linguagem de hoje
assim: escutem, eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Amém? Essa roupa é a nossa veste espiritual, como ela está diante do Senhor, né? Ela está santificada, ela está remida, ela está lavada pelo sangue de Jesus, né? Nós oramos e pedimos a misericórdia e o perdão do Senhor, e o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar. Mas se orarmos assim, mas depois dali 5 minutos ou no outro dia permanecemos no pecado da iniquidade, iniquidade é o pecado conhecido, sabemos aonde temos errado com o Senhor e falhado e não nos consertamos, né? Seremos cobrados, seremos envergonhados em público, como a palavra fala, né? Que não sejamos pegos nus, ele fala, né? Toma conta da sua roupa, né? Vigia, né? Se desperta, acorda, limpa o que precisa ser limpado, se arrepende do que precisa se arrepender, em nome de Jesus, né? Essa palavra falou muito comigo, que o Senhor fale também ao coração dos irmãos, e que o temor do Senhor caia sobre nós, porque não é brincadeira, a Bíblia é a verdade, acredite ou não, ela irá se cumprir. Esse tempo não está longe, ele está próximo, é só nós olharmos os sinais que está acontecendo no mundo. O Senhor Jesus, ele virá, e ele virá como ladrão na hora que eu e você não estamos esperando, estamos lá pecando, estamos lá dispersos, estamos na igreja e não estamos orando, estamos em casa e estamos vendo coisas que não edificam a nossa vida, né? E nesse momento Jesus virá e ficará para trás todo aquele que não estiver em vigilância, não estiver se santificando, se purificando através da oração, da palavra, do jejum, né? Ainda há tempo de nós nos esforçarmos, porque nós estamos no tempo da graça. Amém, igreja? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam e engrandeço o nome